Origin Yujin Ujjan San Pema Gisardum Pola Yatsen Chogi Yodrubnye Pema June Je Sudrang Kordu Kandro Mampe Kor Je 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 Sudadrupchi Jinji Lab Jesus So Guru Pe Masiji Hum Origin Yujin Ubjam San Pe Magi Sardum Pola Yatsen Chogi Nyodrum Nye Pe Majun Eje Sundrang Kordo Kadro Mampe Kor Che Che Je Sundadrupchi Jinji Lapchi Jesus So Guru Pe Masiji Hum Origin Yujin Ujam San Pe Magi Sardum Pola Yatsen Chogi Nyodrum Nye Pe Majun Eje Sudrang Kordo Kandro Mampe Kor Che Che Je Sodandrupchi Jinji Lapchi Jesus So Guru Pe Masiji Hum Origin Yujin Ujjan San Pe Magi Sardum Pola Yatsen Chogi Nyodrum Nye Pe Majun Eje Sudrang Kordu Kandro Mampe Kor Che Che Je Sodandrupchi Jinji Lapchi Jesus So Guru Pe Masiji Hum Sanje Chodan Sochi Chodan Lajan Chu Badu Dai Ni Chap Sochi Dangi Jin Soji Peso Nanchi Drola Penchi Sanje Drupashu Sanje Chodan Sochi Chodan Lajan Chu Badu Dai Ni Chap Sochi Dagi Jinso Jipeso Nanchi Drola Penchi Sanje Drupacho Sanje Chodan Sochi Chonan La Jancho Bado Dani Chapsuchi Dagi Jinso Jipeso Nanchi Drola Penchi Sanje Drupacho. Então a gente vai começar como que imediatamente com uma meditação em silêncio, né? Que é, a gente vai usar a própria meditação que o Zonzer fez para o Woody Allen, a gente vai fazer ela agora, porque ela é uma forma bem boa da gente começar, né? Então a gente pode encontrar uma posição confortável. Edmilson está no carro ali, não sei como é que ele vai fazer, mas, né, cuida aí. A gente vai começar com essa meditação. Então, a gente pode encontrar uma posição confortável, trazer a consciência para dentro. E nesse momento, a gente olha apenas para a nossa respiração, nada mais. A gente só olha. O ar entra, o ar sai. E se enquanto a gente olha para a respiração, a gente se der conta de que está pensando em qualquer outra coisa, em alguém, numa comida, não importa.
apenas traga a mente de volta para a respiração. A gente vai fazer isso algumas vezes. A gente vai focar a respiração, ela vai se perder, a gente só traz de volta. Aí, se a gente quiser, a gente pode dar um passo adiante, que é assim, em vez da gente focar na respiração, agora a gente olha para o pensamento que estiver passando pela nossa mente exatamente agora. E a gente só olha bem para o pensamento. A gente apenas observe, apenas observa. E a gente tenta não deixar esse pensamento emendar no pensamento seguinte, que a gente ainda nem sabe qual vai ser. Mas sem analisar, a gente não precisa rejeitar, a gente não precisa agarrar, nem levar o pensamento a sério e nem essa prática a sério. A gente apenas observa. Importante a gente se dar conta que o pensamento, ele não precisa ser interessante, esse pensamento que cruzou a nossa mente agora, para que vale a pena a gente olhar para ele. Mesmo que seja o mais mundano, mais banal, tedioso, a gente apenas olha, sem nenhum julgamento. Qualquer pensamento está valendo. Se a gente sentir que se enredou demais, a gente só solta. Olha a respiração, de volta, de começa de novo. Aí a gente se dá conta que a mente é muito poderosa. A gente precisa perceber a mente criando projeções sem parar, o tempo todo, sem descanso. E tão pronto ela cria qualquer coisa, ela na sequência esquece, aquilo desaparece. A gente não pode deixar de perceber isso. Aquela realidade toda, de repente,
Para onde vai? E a gente precisa perceber como que a mente acredita que tudo que ela está vendo é como se fosse real, como se estivesse em algum lugar. E aí a confusão começa. Quando você entender que tudo o que vê é projetado pela sua própria mente, estará a caminho de entender que esse tudo inclui nascimento, morte, vida, morrer. Essa informação, essa prática, o ajudará a reduzir a intensidade do apego às suas ideias sobre o que realmente seja viver. E você começará a entender que a vida e o viver são simplesmente parte de mais outra ilusão. E assim a gente encerra essa meditação curta. Está bem no início do capítulo que a gente olhou na semana passada, né? Que é um capítulo super bonito que se chama Prática Simples de Preparação para a Morte. Então, ele começa, né, com essa citação do o Zonzer citando o Woody Allen, que diz que eu não tenho medo de morrer, eu só não queria estar lá quando acontecesse. Então, o Zonza lembra a gente que, infelizmente, a gente provavelmente vai estar bem lá, tá prestando atenção em tudo. E aí ele sugere essa prática que a gente acabou de fazer, que ele usa o café, se vocês bem lembram, né? Ele usa o exemplo do café. Aqui eu acho que essa hora ninguém está tomando café, né? Já são quase 8 horas. Aí a gente usou o exemplo aqui da respiração, né? Que ela funciona em qualquer momento. Mas o objetivo é o mesmo, né? Então a gente começa desacelerando para gerar espaço para olhar para dentro. E quando a gente olha para dentro, a gente precisa contemplar a loucura da mente construindo o tempo todo, esquecendo o que construiu. E aquilo repentinamente desaparecendo, dando lugar para uma outra coisa. E isso é infinito. Então, isso é uma prática de Prajnaparamita. Ele introduz a gente à construção da realidade a partir da própria mente. E aqui a gente é convidado a ficar num lugar que a gente espreita, começa a observar isso por dentro de shamatha. Não tanto de um lugar tão ah, filosófico, mas muito mais direto, né? Essa é um pouco a ideia aqui, né? Que a gente faça isso de uma forma mais direta. Deixa eu abrir minha janela aqui. Hum. Então, se tudo der certo, o Woody Allen vai longe. Tendo dito isso, né, o último parágrafo é super bonito. Ele diz assim: Woody, eu recomendo sinceramente que agora você vá para o seu clube de jazz favorito e escute uma música que você adora. Não perca tempo. Gaste todo o dinheiro que você tem fazendo tudo o que você sempre desejou fazer e tente fazer os outros felizes, porque fazer os outros felizes o fará feliz. Então ele termina de um jeito leve,
porque pode ser que a gente fique um pouco sério demais quando começa a olhar essas coisas. E aqui ele reintroduz as nossas conexões como uma forma da gente, de alguma maneira, aprender a surfar no meio disso. Então, esse é o início da conversa de práticas que a gente pode começar a contemplar como uma preparação para a morte, né? Aí continua, que é o que a gente vai passar a seguir olhando no dia de hoje, né? Então, para quem tem um texto em português, o PDF, a gente está na página agora 53, onde diz ali, use a sua consciência. Então, Zonza diz assim, cada momento da vida envolve também uma pequena morte. Por isso, a própria vida nos oferece muitas oportunidades de vislumbrar a morte. Hoje em dia, as pessoas andam tão distraídas que poucas conseguem aproveitar bem tais oportunidades. Contudo, há um modo de se relacionar com as pequenas mortes da vida que o ajudará a se preparar para a morte do seu corpo no fim dessa vida. E tudo o que você precisa fazer é notar, perceber, se dar conta que em cada coisa que você faz, a cada momento, há uma morte. Nas relações, no casamento, no estilo de vida, numa xícara de café, te bota assim, numa pasta de dente que termina, num tubo de shampoo que termina, num vidro de azeite que termina, num pacote de bolacha que termina, num sabonete que termina, e assim a lista é infinita, né? Numa xícara de café quase vazia. Então, isso aqui é muito legal de olhar, né? Porque a gente precisaria olhar cada pequena coisa, a pilha que termina, a bateria, o celular morreu, a gente diz isso, né? O celular morreu, acabou. A gente está cheio de exemplos dessas coisas que fazem parte do nosso dia a dia o tempo todo. Só que é como o Zonza fala, a gente anda tão distraído que a gente não consegue aproveitar bem tais oportunidades. Não é que esteja faltando oportunidades para nós, elas estão o tempo todo aparecendo, mas a gente anda um pouco distraído. Então, como perceber essas pequenas coisas que já acontecem e olhando, parar um pouquinho e tentar enxergar isso, né? As mortes que a gente vai esquecendo, assim, sempre fica alguma coisa lá no fundo da geladeira que quando tu olha aquilo já morreu, né? Já morreu e tu não sabe onde jogar aquilo, joga pela janela, que lixo que tu bota aquilo, vai jogar pela pia, pelo ralo, e assim a gente vai indo, né? Então tem isso que vai acontecendo o tempo todo, né? Uma pequena, cada coisa que a gente, é o último pedaço de chocolate, né? Do bolo, e aí vai. Nas relações, no casamento, no estilo de vida, numa xícara de café. Aí, de certo modo, a gente pensa, esse método é simples demais para ser efetivo. Ainda assim, a simples consciência é a chave para a compreensão de que a morte faz parte de cada momento da vida. Então, é como se a gente também às vezes ficasse esperando que a contemplação, ela vai ser muito diferente da que eu talvez vá ter acesso. Mas aqui o Dzonza ele usa essa palavra notar, é perceber, é parar um pouquinho e degustar aquela morte. É muito interessante, é tipo olhar o pôr do sol, né? Aí a gente, durante o dia, talvez a gente não pare muito para olhar para o sol, mas quando a gente para o pôr do sol, aquilo é super rápido, né? A gente vai vendo aquilo rápido, assim, sendo engolido, né? É muito interessante. É notar, e aí escurece. Mas se dá conta é a chave para a compreensão de que a morte faz parte de cada momento da vida.
Aprenda a estar consciente das coisas sem sentir que precisa estar sempre fazendo alguma coisa. Apenas note. Tipo assim, a gente não tem o que fazer, né? O sol vai se pôr, a pasta de dente vai acabar, o café vai acabar, o chocolate vai acabar, tudo vai acabar. A gente está na página 53, dentro do, cap- do trecho que diz use a sua consciência. Então é isso que ele fala. A consciência é a chave para a compreensão de que a morte faz parte de cada momento da vida. Aprenda a estar consciente das coisas sem sentir que você precisa estar sempre fazendo alguma coisa. Apenas note. Se dê conta. Então não tem o que fazer, aquilo vai terminar. Aí a gente observa, é assim, vai acabar, aquelas coisas acabam. Mas a capacidade de perceber, ela segue. Isso que é interessante, porque as pastas de dente a gente vai trocando, o chocolate a gente vai também comprando mais, vai ganhando, vai morrendo e vai vindo. Então tem algo que vai observando. Isso que vai seguindo. Por ironia, a experiência de mudanças e mortes na vida nos fazem muito mais bem do que mal. Isso aqui é muito interessante, porque a gente nem sempre concorda com isso. Porque muitas experiências que a gente tem ou nos fizeram acordar, ou foi um livramento que a gente passou. Então, é muito sutil a própria percepção. Então, muitas vezes elas nos fazem muito mais bem do que mal. Aquilo não iria andar, provavelmente. Contudo, nós sempre fazemos um grande drama a respeito de tudo, principalmente sobre as mudanças que rotulamos como más. Então, aprenda a se alegrar e aproveitar a vida, em vez de se lamuriar sobre coisas que estão absolutamente fora do seu controle. Então, esse aqui é um parágrafo daqueles também de botar na geladeira, né? Te transforma isso num imã e bota ali na tela de descanso também, né? Do computador, do celular, não importa. A gente vai recortando isso aqui e vai colando assim pela casa, né? Porque isso aqui é um conselho maravilhoso para lidar com as adversidades, né? Aí, prática no sono. Isso aqui é muito interessante. Mais adiante no texto, ele vai retornar para esse trecho, que é uma contemplação próxima ao tema dos bardos, em que, da mesma forma que a gente tem os 6 bardos, né? O bardo da vida, o bardo do sonho, o bardo da meditação, o bardo da morte, assim por diante. O bardo da vida, ele tem o bardo do morrer. O bardo do morrer, ele é parecido com o bardo do pegar no sono, porque os sentidos vão desaparecendo, vai tudo desligando. O bardo do sonho, ele é semelhante ao bardo do pós-morte. O bardo do renascer é como acordar de manhã. Então, essa analogia, ela é muito estimulada da gente perceber. Então, aqui ele vai falar sobre isso. Seja qual for a sua crença, a sua prática espiritual, sempre aspire a reconhecer que os seus sonhos são apenas sonhos. A gente pode lembrar isso quando a gente deitar na cama de noite. Que a gente possa se dar conta que os sonhos são apenas sonhos. Saiba, enquanto sonha, que você está sonhando. O nosso grande erro em todas as nossas muitas vidas é imaginar que todas essas experiências elas são reais. Pare de cometer esse erro. Quando estiver adormecendo, simule o momento da morte, forçando-se a acreditar que está quase morrendo. E se quiser, você pode tentar o seguinte método. Então, isso aqui é muito legal, que é a gente transformar a prática de dormir, que enfim a gente faz todo dia,
numa preparação para o ato de morrer, que enfim vai acontecer. Guardadas essas proporções, vai ser um pouco parecido. Tá certo que a gente, quando vai pegar no sono, não tem as aflições todas, né? Mas a dissolução dos elementos é igual, terra, água se dissolvendo, né? E a mente ficando um pouco embaralhada e assim por diante. Então, esses processos de desligamento, eles são muito próximos, né? Então, a gente pode treinar isso. Então, aqui tem umas dicas super boas que a gente pode, inclusive, ler na cama. Assim, a gente vai dormir, a gente lê isso aqui e deita, né? Então, ele diz assim: quando você for se deitar para dormir, pense, posso morrer essa noite. E pode ser o fim. Talvez eu nunca mais acorde de novo. A gente não para muito para pensar, mas é verdade, né? É real essa parte. Então, posso morrer essa noite. E pode ser o fim. Como disse uma amiga minha, quando acordou estava morto. Então, pode ser que seja, né? Então, pode morrer. Então, a gente pode contemplar isso quando deitar, né? Talvez a gente demore um pouco mais de tempo para pegar no sono, né? Nessa noite que a gente for fazer isso. Mas, enfim, tá valendo, né? Pode ser o fim. E talvez eu nunca mais acorde de novo. Mas vai chegar o dia. Vai chegar o dia que a gente não vai mais acordar. E aí? A gente vai precisar passar uma reprise, um vale a pena ver de novo, né? E aí? Imagina, a gente tem que parar para pensar nessas coisas. Bom, tá, vou morrer, vou dormir e não vou acordar. E ficou faltando alguma coisa? Ficou algo para trás? Eu estou satisfeito agora? O que que ficou faltando, né? Tem que pensar essas coisas. Aí ele diz: perdoe aqueles que você precisa perdoar. Isso aqui, no caso, são os conselhos que ele está dando para os não budistas. Porque é uma linguagem direta, né? Ou seja, ele não está dizendo para rezar e acreditar em alguma coisa. Mas a gente começa assim: perdoe aqueles que você precisa perdoar. Esqueça tudo que deve ser esquecido. Não tem mais conserto. Pense em qualquer coisa que o deixe calmo e relaxado. Pode ser uma folha que cai, um grasnar de um pato, o som do vento, qualquer coisa. E principalmente, peça que tudo que você e todos os seres sencientes possuem e vivenciam sejam coisas boas. De fato, se você puder focar em cuidar mais dos outros do que de si mesmo, isso vai lhe proporcionar grande alegria, além de garantir que você próprio seja bem cuidado. Então é como se a gente entrasse nessa viagem numa paisagem positiva, pelo menos. Isso faz muita diferença. É o ambiente que a gente sente que está fazendo essa viagem, né? Que seja um ambiente mais positivo. Tem os textos de Longchenpa que ele fala que uma dos sinais que a pessoa vai obter uma vida humana preciosa na próxima vida é que a pessoa, ela, à medida que ela vai se aproximando da morte, ela tem um sentimento de gratidão por tudo que ela viveu. É não que ela não perceba as dificuldades que teve, assim por diante, mas é como se ela tivesse uma sensação positiva de ter vivido aquela vida, e isso faz com que ela se aproxime de uma paisagem, ela vai para dentro de um ambiente que é natural que ela retorne para uma condição parecida, talvez mais favorável, vai depender do mérito que a pessoa gerou. Mas isso tem um peso, porque é como se a gente estivesse preparando o ambiente para entrar dentro dessa viagem, né? Aí o Dzonzar diz assim, para a gente pensar sobre isso, né? Para a gente tentar perceber. Quando a gente adormece, a consciência do nosso próprio corpo, o que os olhos enxergam, o nariz cheira, a língua prova e assim por diante, tudo isso vai ser desconectado pelo sono. E quando a gente acordar de novo, a gente pode imaginar que a gente renasceu e que tem uma vida nova começando.
Às vezes a gente bate na trave, assim, né? Sofre um acidente, uma doença, e de repente a gente acorda. A gente renasceu, ganhou uma nova vida, né? Ganhou uma chance. Mas a gente pode não só imaginar que precisa passar por uma coisa intensa dessas para que essa percepção surja, né? A gente ganhou uma segunda chance. Mas aqui ele está dando a sugestão que a gente, quando acordar, sem se acordar, né? A gente, quando acordar, a gente, pô, ganhei mais uma chance. O que que eu faço, né? Tem uma nova vida começando. E observa, não, se possível, né? Fazer isso devagar. Ou seja, observe como que você se reconecta com os sentidos e os objetos dos sentidos. Aqui é uma situação ideal, né? Não tem despertador, não tem ninguém pulando em cima da gente, assim, não tem nada muito. A gente também não acordou atrasado, né? Então tem uma sensação um pouco mais favorável. Mas se é possível, isso aqui é interessante, que é abrir os olhos e deixar aquilo decantar e a gente observar tudo religando de novo, né? Os sentidos religando. Aí ele diz: escute o canto dos pássaros, ou a buzina dos carros, ou sinta o seu mau hálito, ou de quem estiver por perto, o gosto da noite anterior na sua boca. Aí a gente começa, antes de botar o pé para fora, a gente começa a se dar conta dessas coisas. Aí pense consigo mesmo: o mundo para o qual eu despertei não vai durar para sempre. Já começa bem o dia. O mundo pelo qual eu despertei não vai durar para sempre. Aí, olha a sua nova mesa, aquela bela caixa de papéis de cartas japoneses que ainda nem foi aberta. Use-os e aprecie agora. Talvez seja a sua última chance. Então, aqui é uma instrução super boa para uma linguagem aberta, né? Não tem nada budista aqui, nada religioso nesse sentido. Uma contemplação super boa. Agora, se a gente quiser tornar isso talvez um pouco mais ritualizado, ele vai dar sugestão também para a gente fazer. É o que ele vai chamar aqui para os budistas, né? Se a gente quiser fazer isso de uma forma mais tradicional. Se você desejar, você pode fazer algo como uma antiga tradição budista. Imagine que todos os Budas e Bodhisattvas estão reunidos no seu travesseiro. Eu já fico imaginando a Tamara desenhando isso, né? Todos os Budas e Bodhisattvas no travesseiro. Vai sair uma fronha, pode estar certo. Vai vir uma fronha dessas. Então, antes de você se deitar, ofereça uma prostração para eles. Não é bonito? A pessoa faz prostração para o travesseiro. Que não é para o travesseiro, para todos os Budas e Bodhisattvas que estão reunidos no travesseiro. Estão ali com a pessoa, a pessoa vai dormir acompanhada à noite. Se você deseja emular a famosa posição reclinada do Buda, deite-se sobre o seu lado direito para dormir. Então, se vocês repararem, o Buda é de lado, né? Ele é apresentado de lado assim, deitado, né? Então a gente pode copiar, né? Foi o jeito que o Buda morreu, né? Pense. Então a gente deitou lá no travesseiro esse com todo mundo. Aí a gente pensa assim: eu desejo fazer um bom uso dessa noite de sono. E eu me rendo ao Buda, ao Dharma e à Sangha. Eu desejo que essa noite de sono seja benéfica e significativa para mim e para os outros. Aí quando você estiver adormecendo, pense: eu estou morrendo. A minha consciência dos sentidos está se dissolvendo. Isso é quando está apagando, né? Aí a gente apagou. Aí a gente acordou depois. Eu renasci. Eu espero fazer um bom uso dessa vida efêmera para beneficiar a mim e aos outros. Então aqui é mais estruturado, vamos dizer assim, né? Mais direto nesse sentido, né? Também serve.
Então aqui é interessante. A gente são contemplações para a gente guardar, né? E aqui são aqui para os tântricas. Então, aqui é a pós-graduação. Então é assim, aspire perceber e experienciar a luminosidade do simples saber. O simples perceber, né? Uma vez que o processo de adormecer oferece uma oportunidade excelente de reconhecer essa luminosidade, faça forte aspiração de simplesmente saber, simplesmente perceber também. Na morte, todos os seus mecanismos sensórios ou sensoriais, eles vão se dissolver. Olhos, ouvidos, nariz, língua, tato, sentidos. Mas essa qualidade de perceber, ela segue. O que significa que esse simples saber, ele não vai ser de modo algum perturbado pelos seus sentidos e pela sua reação aos objetos dos sentidos. Tudo que restará será a sua mente. Isso aqui é uma descrição que ela retorna muitas vezes, né? Porque o que impede a mente de contemplar a si mesma é o fato de que, de repente, surge um pensamento, surge uma percepção de alguma coisa separada que o meu corpo percebe, e eu imediatamente sou capturado e perco a qualidade de perceber como que isso está acontecendo, né? Tudo que restará será sua mente. Assim, trazendo à mente a prática do sono que foi descrita, visualize um lótus no chakra do coração, no qual o seu guru, a corporificação de todos os Budas, está sentado. Então, enquanto adormece, apenas pense no seu guru. Pode ser o Buda, pode ser o Guru Rinpoche, pode ser uma figura humana que a gente tenha conexão. A questão não é tanto a pessoa, o ser nesse caso, mas é que quando essa imagem surge, a nossa mente vai para uma certa paisagem, essa paisagem que ele está querendo transmitir para nós, né? Então assim a gente encerra esse capítulo, né? Agora a gente inicia o próximo, que é super legal, que é como que então os budistas se preparam para a morte. O que que significa uma preparação tradicional no sentido budista, né, para a morte? Eu vou pedir um minutinho aqui que eu tô com uma questão doméstica aqui com a Eva. Eu já volto. Então ele começa de um jeito super bonito, né? Ele tem um poema que ele cita aqui. Ele diz assim: de mãos vazias eu entrei no mundo, e foi como a gente nasceu, né? De pés descalços eu o deixo. O meu vir, o meu ir, dois acontecimentos simples que se entrelaçaram. Aí ele diz assim: os budistas, eles consideram a morte uma tremenda oportunidade espiritual. Por quê? Por que que pode parecer um bom negócio, né? O que que tem de tão interessante nisso? Então ele diz assim: sem que a gente precise fazer nada, o processo pelo qual nós passamos naturalmente ao morrer nos colocará face a face com a base da liberação. Porque tudo aquilo que é construído, que é artificial, vai se dissolver. Só vai sobrar o que sempre esteve lá.
Então, se a gente está meditando e não consegue acessar, é porque começa a doer as costas, a gente se distrai. Aí dá fome, aí dá dor de cabeça. Aí a gente começa a ficar preocupado com alguma coisa que depois tem que fazer. Então a gente tem muito penduricalho que a gente fica amarrado. Na morte vai tudo, aí só sobra o que sempre teve lá. Então é uma visão muito interessante. Então ele diz assim, o grande mestre Shogyan Trungpa Rinpoche fez uma famosa descrição dessa base. Ele diz assim, a bondade básica do ser humano. Bondade fundamental, às vezes também é traduzido, né? No momento da morte, a mente se separa do corpo. Por uma fração de segundo, todos nós experienciamos a nudez da nossa natureza búdica, Tathagata Garbha. Naquela fração de segundo, se a base da liberação é apontada e nós a reconhecemos, somos liberados. Em outras palavras, se você morrer num ambiente propício, aqui que é interessante, porque a gente deveria aspirar a isso em vida, né? Se a gente morrer num ambiente propício, se uma pessoa qualificada estiver presente no momento da morte para apresentá-lo à sua natureza búdica, que é todo o teor desse texto do livro tibetano dos mortos, né? O livro tibetano dos mortos é um conjunto de recomendações do que a gente deveria dizer para alguém ou o que deveriam dizer para nós. Então é como se a gente ganhasse uma meditação guiada bem longa. A gente ganha um GPS ali bem detalhado, né? De cada coisa. Então, de ter um ambiente propício, ter uma pessoa qualificada presente. E se você estiver receptivo a essa apresentação, você será liberado. Sim, então sim, o momento da morte, por incrível que pareça, oferece uma imensa oportunidade. Então aqui ele diz assim, né, que é um efeito da prática, muito interessante. O fato de você ter sido apresentado à base da liberação, isso deixa uma forte impressão no seu alaya durante a vida. Então, se a gente nunca foi apresentado, a gente nunca ouviu, isso é tudo muito estranho, é pouco provável que na hora da morte, então, a gente vai tomar isso como a primeira vez, porque é muita informação para a gente processar. A gente está processando o fato do corpo, da morte, da dor, da despedida, do apego, das aflições todas. Então é muita coisa. E ainda imaginar que a gente ainda vai ver uma coisa que a gente nunca viu é muito improvável. Mas se durante a vida a gente ouviu sobre isso, a gente praticou, a gente aspirou, a gente contemplou do jeito que a gente pôde, a gente meditou e aquilo de alguma forma fez sentido para nós, a gente se aproximou, e vamos supor que tenha surgido momentos, condições que a gente de fato teve a oportunidade de ser apresentado à base da liberação. Isso tem o poder de deixar uma forte impressão no nosso alaya vijnana, na nossa memória kármica. É uma impressão incomum. Ela é uma impressão muito mais forte do que aquelas que a gente passou um dia por uma cidade, tomou um sorvete. A gente ouve falar da cidade 30 anos depois. Nossa, eu tive lá, tomei um sorvete, não sei do que. Tem uma marca daquilo. Mas aqui é muito mais forte, porque é sobre algo que está além de vida e morte. É algo que leva para a própria liberação. É a mente voltando para casa. Então tem essa impressão forte que fica. Por isso que a gente vai encontrar às vezes tantos mestres que ficam um pouco quase impacientes de tentar introduzir a natureza da mente. Eles ficam tentando criar situações ou dar instruções para criar essa memória, pelo menos na gente. Para que depois a gente, quando for meditar, for praticar, a gente se pergunte como é que eu retorno para aquele lugar que quando eu estava naquela iniciação, naquela prática, naquele ensinamento, no meio daquela instrução, aquele relâmpago surgiu e eu acho que eu vi, eu acho que foi por ali. Como é que a gente retorna para isso? Então essa memória, ela é muito poderosa em nós.
Então ele diz assim: desse modo, mesmo que você não seja liberado no momento da sua morte, na próxima vida, quando você ouvir palavras como natureza búdica, Tathagata Garbha, elas farão familiares para você, ou você terá uma sensação de déjà vu. Essas são indicações de que você pode ser um bom recipiente para a prática do Mahasandhi, ou Dzogchen, ou Mahamudra. De fato, é a coisa mais importante que a gente tem para fazer em vida, né? Agora, a sua natureza búdica, nesse momento, ela está envolvida pelo casulo do corpo físico, pelos rótulos e nomes que você atribui a todos os fenômenos. Ah, isso aqui é bom, isso aqui é ruim, isso eu gosto, isso eu não gosto, isso aqui é alto, isso aqui é baixo. Então a gente tem os rótulos, pelas distinções que você faz, pelos seus hábitos, pela sua cultura, pelos seus valores, pelas emoções. Todo o propósito e objetivo do Dharma do Buda é nos soltar e nos liberar desse casulo, para a gente poder ver além. Essa é a tradução de Vipassana, né? A tradução dessa expressão Vipassana significa ver além do casulo, né? Enquanto que Shamatha a gente está tentando só acalmar, quietar, equilibrar, Vipassana é ver além. Então é isso que nós estamos tentando fazer aqui. Então a natureza búdica ela está envolvida pelo casulo do corpo. Esse casulo do corpo físico, dos rótulos, dos nomes, as distinções que a gente faz, os hábitos, as culturas, os valores, assim por diante, formam esse grande casulo que nos impede de ver além. Então, o propósito do Dharma do Buda é uma broca, né, para fazer a gente atravessar isso, soltar e liberar desse casulo. Para entender bem essa liberação, porém, primeiro nós precisamos conhecer essa base. A base, o que é essa base da liberação? Então, essa é a pergunta que ele se faz aqui. Aí ele usa uma imagem, né? Então ele fica pensando que meio hábil que eu vou usar. Então ele cria uma imagem. Essa imagem é assim. É mais ou menos assim. Imagine que você está sentado no sofá, numa sala muito pequena. De repente, você sente uma vontade irresistível de dançar. E aí você leva o sofá para a sala de jantar. Você pode mover o sofá, porque por mais pesado e volumoso que seja, o sofá pode ser movido. O espaço necessário, ele é inerentemente disponível. Em outras palavras, a base da liberação, também chamada base do despertar, é algo como um sonho, um estado de sonho desperto. Quando nós temos um pesadelo, por mais terrível que seja, aquilo não acontece de verdade. Porque o pesadelo se dissolve sem deixar traço no momento em que nós acordamos. O fato de que nada aconteceu é a base da liberação, natureza búdica. Então, supor que esse pesadelo era com aranhas. Então, se não havia aranhas na cama antes de você se deitar, enquanto você adormecia e dormia, e nem quando você acordou, por maiores e mais peludas que fossem as aranhas do seu sonho, não há, nem nunca houve aranhas na sua cama. Em outras palavras, você não é o seu sonho. Isso aqui é uma outra frase que a gente tem que recortar e tatuar, assim, né? A gente não é o nosso sonho. Não só o sonho dormindo, né? Mas o sonho acordado também. Os sonhos acordados que a gente tem. A gente também não é os sonhos acordados que a gente tem para nós. Porque a gente já teve vários sonhos para nós e eles desapareceram, né? Ninguém sonha o tempo todo, só ocasionalmente. Você pode acordar porque você não é o seu sonho. Se você fosse o seu sonho, você nunca, jamais poderia acordar.
A gente também não poderia trocar de sonho, mas a gente troca de sonho. Então a gente tenta com um sonho, o sonho parece que não dá certo, a gente troca por outro. A gente vai tentando encontrar algum para viver dentro, né? A base da liberação é o que nos possibilita acordar da ilusão, parecida com o sonho, que é essa vida. Para o budista que está morrendo, saber que ao morrer todos temos a oportunidade de despertar na base da liberação é algo extremamente encorajador. Isso nos faz lembrar que o momento da morte é a nossa grande chance de acordar e de sermos liberados. Está claro, porém, que todos esses exemplos e argumentos, eles estão baseados em conceitos budistas específicos. Muitas vezes eu me peguei pensando se alguém que não seja budista, portanto não entenda o jargão empregado para descrever esses métodos, teria condições de aproveitar a oportunidade que a morte oferece. Talvez a morte seja uma oportunidade apenas quando é encarada pela perspectiva budista. Eu nem diria só budista, né? Tem outras tradições também. Mas a gente pode olhar de uma perspectiva espiritual, né? Acho que o sentido mais amplo é esse, uma perspectiva espiritual. Aí o que fazer, né? Então, de novo, aí ele começa a dar dicas para nós, né? O que fazer? Então, o que que os textos dizem? Os textos budistas vão falar. Se a gente for pegar uns livros budistas sobre o assunto, o que que eles vão dizer? Eles vão dizer, em primeiro lugar, corte todos os apegos mundanos. Os apegos, na verdade. Os grandes yogis budistas do passado, como Milarepa, ansiavam do fundo do coração morrer num local solitário e totalmente a sós. Isso aqui é interessante. A gente deveria, por exemplo, parar para pensar como é que a gente gostaria de morrer. A gente deveria começar a imaginar isso. Eu quero morrer sozinho, eu quero que a família esteja por perto, eu quero que a sanga esteja por perto. A gente não tem muito controle, né? A gente sabe disso, mas a gente deveria começar a pensar assim, né? E aí, como é que é? Eu quero morrer num local solitário, eu quero que tenha gente assistindo, eu quero que tenha gente me visitando. Como é que eu quero? A gente deveria pensar sobre isso. A gente deveria começar a elaborar isso, né? Deixar isso mais claro para nós. Então, por exemplo, Milarepa tinha muito claro para ele. Ele queria morrer num local solitário e totalmente a sós. E ele deixou isso escrito. Então, Milarepa disse assim: ninguém para perguntar se eu estou doente, ninguém para lamentar a minha morte. Morrer aqui, sozinho, nesse eremitério, é tudo o que um yogi pode desejar. Que os homens desconheçam a minha morte, e as aves não possam ver o meu cadáver putrefato. Se eu puder morrer nesse retiro na montanha, o desejo desse humilde ser terá se cumprido. Uma morte discreta, né? Silenciosa, né? Melhor sinal, sem alarde. Então ele diz assim: bom, para nós, né? Ele está falando para nós agora. Então ele diz assim: como praticante budista, embora você saiba muito bem que a morte é iminente e inescapável, ainda assim é bastante provável que a sua agenda esteja sempre repleta de encontros de negócios e eventos sociais. Tanto para o dia de amanhã, quanto depois de amanhã, que é sexta, daí sábado e domingo, aí já vem a semana que vem, aí já vira mês, já entra outubro, e assim a vida segue. Então tem esse paradoxo, né? A morte é iminente, inescapável, e simultaneamente a isso, a nossa agenda está repleta de eventos. Seja lá no que você acredite, você está sempre planejando umas férias de verão, um Natal em família, um jantar de ação de graças, uma festinha de aniversário, alguma coisa.
Mas como eu já mencionei, não tem a mínima garantia de que algum dos seus planos chegue a se concretizar. E não precisa nem ser a morte para bagunçar as coisas, pode ser simplesmente a impermanência, né? Por outras razões. Insistir na crença de que tudo vai dar certo só serve para botar lenha na fogueira da decepção. Eu acho que o pessoal que acredita muito nesse negócio de pensar positivo vai passar mal lendo isso aqui, né? Porque é radicalmente oposto. É maravilhoso. Porque aqui não é que ele está nos deprimindo, mas ele está dando a real pra gente, né? É simplesmente isso, ele está só dando a real. Então, essa real pode fazer a gente aproveitar com, com mais abertura as coisas, né? Isso é o que ele está tentando dizer para nós, né? Mas ele não está nos enganando, isso é muito importante, ele não está nos enganando. Então, insistir na crença de que tudo vai dar certo só serve para botar lenha na fogueira da decepção. É simples. Isso é a primeira nova verdade, né? Duca. Essa aqui é a frase da primeira nova verdade. Lembrar-se disso, isso é um ponto muito importante. Aí ele diz uma frase que eu acho genial. Ele diz assim: a maior parte dos problemas mais sérios da humanidade surgem da esperança cega e de suposições irracionais. Que a gente vai viver e não vai acontecer nada. Aí o planeta vai esquentar, vai ser um horror e a gente não vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Comprar ar-condicionado, uma sacolinha reciclável no supermercado, vai dar tudo certo. É muito impressionante. À medida que a morte se aproximar, tente deixar de lado as preocupações mundanas. Aí fica parecendo assim, bom, tem as preocupações mundanas e as não mundanas. Melhor deixar de lado as preocupações em geral. Não ficar checando se é mundano ou não é mundano. Aí ele diz um ponto que é assim, no nervo. Pare de se preocupar com a sua família. Do tipo assim, não tem conserto. Então, consertado está, né? Mas não tem conserto. Te fez o que deu para fazer. Agora o pessoal vai seguir. Pare de se preocupar com a sua família. Pare de fazer planos. E pare de pensar em tudo que você não conseguiu fazer, em todos os seus compromissos anotados na agenda. Se tiver a bravura e a coragem, e se a sua situação permitir que você faça escolhas, porque nem sempre acontece, né? Mas vamos supor que seja uma situação em que é possível, sim. Em geral, é melhor não contar para todo o seu círculo de amigos e conhecidos que você está perto da morte, porque aquilo pode causar mais tensão e preocupação e neurose do que qualquer outra coisa. Porque vão começar a dizer, ah, mas deixa de ser agorento, que negócio é esse, né? E por aí vai. Então, é muito improvável que seja uma boa ideia a gente começar a falar sobre essas coisas de modo completamente aberto. Aqui ele está dando uma real, assim, né? De perceber as nossas relações, como é que elas provavelmente vão lidar com isso, né? Então, é muito importante que as pessoas que tenham um caminho, aqui eles chamam de espiritualizadas, se distanciem das preocupações mundanas desnecessárias que possam trazer ansiedade no momento da morte. Os tantrikas podem, é claro, contar para o guru, para alguns amigos espirituais mais próximos que tenham condições de oferecer ajuda espiritual e apoio durante o processo da morte do além. Talvez a pessoa sinta que ela precisa contar para alguém o que ela está passando, quanto tempo ela acha que ela tem, supor que ela tem algum diagnóstico de alguma coisa, né? Então é saudável.
contar para quem a pessoa imagina que vai ter estrutura para apoiar e para ajudar, né? Mas procure evitar os amigos mundanos e a família, em geral, assim, no caso, né? Por quê? Porque é muito improvável que filhos, irmãos, irmãs, mães, pais, esposas, maridos, que não sejam budistas ou que não tenham um tipo de conexão com o caminho, saibam apreciar o aspecto espiritual da morte e a dor e o pesar que eles sentem por conta de todo o vínculo, apego, fixação, podem com muita facilidade deixá-lo distraído e preocupado. Porque aí pode começar culpa, pode começar dor, ressentimento, cobrança, e começa a trazer memória do passado, história, revirar aquele baú que abre e desenterra isso e aquilo. E aí começa algo que talvez saia do controle, né? Então aqui ele está pedindo discrição. Sim, sejamos discretos tanto quanto seja possível, não só para o nosso próprio bem, mas para quem estiver perto de nós, né? Os ensinamentos budistas, eles nos recomendam seguir o exemplo de um veado ferido, que se retira para um local solitário quando a morte se aproxima. Mas no mundo atual é muito pouco provável que alguém consiga morrer sozinho. Imagine a indignação pública incitada pela mídia, as teorias conspiratórias, as ações judiciais que se seguiriam à descoberta de um cadáver em decomposição semanas à morte. Ninguém tinha visto, ninguém tinha visto. Mas é um pouco improvável. A solidão completa ao morrer é impossível para quase todos nós. O que podemos controlar é quem deve e quem não deve ficar sabendo da nossa morte iminente, caso a gente venha a falecer desse jeito, né? Uma situação específica aqui também. Então aqui é um cuidado, é interessante, ele nos leva a pensar como que a gente lida com essa situação, né? Como é que a gente se visualiza nessa situação, como é que a gente imagina. Primeiro que talvez não seja claro para nós, a gente se imagine isso acontecendo, né? Então aqui ele já está antecipando cenários para a gente começar a pensar como que a gente visualiza isso acontecendo para nós mesmos, né? Como que a gente imagina lidando com isso, comunicando nisso, né? Para quem que a gente comunicaria? Aí vem o item seguinte: confesse. Isso aqui é muito interessante, é muito importante confessar. Rememore e confesse todas as suas ações e os seus pensamentos vergonhosos, egoístas e negativos. Isso aqui é muito importante. Por exemplo, na prática de sadhana, todo dia a gente deveria fazer uma prática de confissão. O Thakdo Rinpoche dizia isso. Então, se a gente olha na sadhana do Seb, que é uma sadhana que veio do Thakdo Gompa, Gotas de Sabedoria, a gente tem a inexprimível confissão suprema, que é uma confissão mais elaborada, uma confissão maior, e tem a confissão curta, a essência da confissão de Vajrasattva, que ela é curta, ela tem uma página, em frases curtas, né? Mas significa que a gente solta. O confessar significa soltar, te solta aquilo, te larga aquilo que a gente vinha carregando, te solta. Mas a gente confessa para quem? A gente confessa para o espaço. Não tem um confessor necessariamente humano que vai resolver, vai nos perdoar, né? Mas a gente confessa para o espaço, está perfeito. Claro, aqui ele vai dar sugestão se tiver alguém da sanga junto, é interessante, porque pode parecer mais solene também, né? É bom escolher o colega bom da sanga, porque vai que a gente escolhe um pouco enviesado, e a pessoa na hora ainda piora a nossa situação. Aí a gente já vai mais torto ainda, né? Tem que escolher bem, né?
A gente combina antes. Dependendo do que a gente aprontou, a pessoa tem que estar preparada para ouvir, né? Mas aqui é muito importante a gente confessar tudo, assim, a gente fazer uma varredura tipo antivírus, assim, a gente não deixar nenhum arquivo passar, porque pode ser que esteja bichado. Então é liberar. Por quê? Porque nos textos que vão falar do que acontece no pós-morte, esse esse processo, ele na verdade vai ser feito com a gente mesmo, né? A gente mesmo vai se culpar. Então essa imagem que tem no livro tibetano dos mortos, né, que tem Yama que aparece, aquelas deidades horríveis, né, que ele descreve ali no livro tibetano dos mortos, e na verdade elas seguram uma espécie de espelho, e na verdade a nossa própria mente sabe, a gente sabe o que a gente fez. Só a gente sabe no fundo, no fundo. E a gente guarda, a gente tem isso guardado, a gente não tem coisa que a gente não contou para ninguém, assim, até da Confissão Suprema aquilo passou, mas a gente sabe. Então, é como se esse a gente sabe é o que vai nos pegar lá na hora, porque só a gente sabe o que a gente fez. Isso é o, esse é o problema. Esse aqui é o problema, porque a gente sabe o que a gente fez. Então, a gente é que vai ter que confessar para a gente mesmo. Essa aqui é a questão. Não, não é uma coisa da gente se acertar com um alguém, com um lama. Não, não é sobre isso. É que a gente sabe o que a gente fez. A gente é que vai ter que se perdoar. A gente é que vai ter que soltar aquilo, né? Porque senão a gente mesmo é que vai se cobrar. E eles dizem isso, os textos, né? Porque eles sabem que a gente vai ser bastante implacável com a gente mesmo, né? Não sei se vocês perceberam, mas a gente é um pouco duro com a gente. Então, os textos nos ajudam a perceber isso, né? Então, confessar. Aí ele diz, se você é um tantrika, você fez votos Vajrayana, por exemplo, também procure lembrar e confessar todos os seus samayas, votos e compromissos quebrados. Se for possível, faça uma confissão face a face com o seu guru, um irmão do Dharma. Se não for possível, confesse mentalmente. Também está valendo. E depois, tome refúgio e renove os votos de Bodhisattva. Idealmente, os tantrikas devem pedir presença de um irmão ou irmã Vajra que siga o mesmo guru para testemunhar a reafirmação dos votos de Bodhisattva e do Vajrayana. Então aqui é muito interessante, porque faz a confissão, para que faz a confissão? Para depois tomar refúgio e renovar os votos do Bodhisattva. Agora mais leve, agora mais aberto. Por isso que a gente confessa, para ter mais espaço para fazer ou refazer os votos melhor, né? Então a confissão precisa vir na sequência da tomada de refúgio e do voto do Bodhisattva. E lembre-se do que acontecerá em breve. Isso aqui é muito interessante, porque a gente vai embarcar numa viagem quando a gente morrer, né? Então, estudar, a gente em algum momento da vida poder ler algum texto sobre os bardos, ou a gente poder acompanhar esse livro tibetano dos mortos, né? Como o Lama acabou de estudar com a gente, é muito importante, porque a gente vai para uma viagem que ela é delicada, né? Cheia de aventuras, não tem um. Parece que eu estou descrevendo, eu estou narrando um filme, né? Cheio de aventuras, mas é aquilo é emocionante, né? A gente vê o livro tibetano dos mortos, minha nossa, aquilo não tem roteiro de filme que chegue perto, porque é muita reviravolta e é muita luz e é muita cor e é muito tudo, né? Então a gente vai entrar numa viagem grande, né? Uma grande viagem, né? Que a gente não sabe como é que a gente vai sair do outro lado. A gente não tem como saber de antemão. Então, se a gente puder ler alguma coisa durante a vida, a gente puder se interessar sobre esse assunto, o tanto que for possível, a gente poder se aproximar, contemplar, a gente tem alguma chance de, mas espera aí, eu já ouvi sobre isso. Aí a gente tem alguma referência daquele déjà vu que ele falou, né? Isso é bem importante a gente, tanto quanto possível, estudar sobre a morte ou ler sobre a morte, se aproximar desse tema, né?
Então ele diz aqui, comece relembrando o que acontece durante o doloroso bardo da morte. Aí são as descrições dos textos dos bardos, né? Os estágios da dissolução estão descritos aqui nesse texto, na página 134. Nós vamos chegar lá. Mas tem vários textos que falam sobre isso, né? Lembre-se de que esses estágios, eles podem acontecer todo ao mesmo tempo, um após o outro, ou numa ordem diferente da descrita, dependendo da sua situação específica. Então é vital que você se familiarize com os detalhes antes de morrer. Então a gente já sai daqui com o tema de casa, né? Que se a gente nunca parou para olhar para isso, que a gente bote na agenda aquela nossa de eventos ou outras coisas, a gente parar algum momento para olhar para esse assunto antes de morrer. Preferência, né? Se você sabe que vai morrer muito em breve, por exemplo, se acaba de receber o diagnóstico de uma doença terminal que avança rapidamente, você deveria rever os ensinamentos imediatamente, para que na hora da morte você saiba o que está acontecendo, você saiba o que está por vir. Então é muito detalhado, eu acho muito profundo isso aqui como ele traz, né? Porque ele traz isso muito detalhado, passo a passo, para a gente fazendo. E a gente vê o abismo que a gente tem enquanto cultura, né, de olhar para esse assunto, né? Aqui, sério, é muito legal isso, né? Nós vamos parar nesse ponto do texto, né? Porque ele segue aqui. Isso aqui é muito interessante. Hum. Oi, Lana. Henrique, oi gente, E boa aí? noite, Boa noite. beleza? Então, eu só queria, se alguém não sabe, né, que então tá valendo, que existe esse testamento vital. Hum, Não que eu saiba muita coisa dele, mas alguma coisa que eu já fiz com a doutora Ana Cláudia Quintana Arantes, né? Ela fala bastante, não é algo regulamentado ainda, ou seja, o que a gente deixar escrito ali é, pode ou não ser obedecido pela família, que são as vontades da gente, tipo, quero morrer no hospital, não quero, quero ficar com o aparelho ligado, não quero. Então, pode ou não, né? Mas tem ali uma oportunidade de a gente colocar o que a gente gostaria. E quando eu fiz o curso de POA também, o retiro, com a Cadro, ela também trouxe, né, imprimiu para todo mundo ali, ela também trouxe esse testamento vital, e ao longo ali de 4 ou 5 dias que a gente ficou no Cadrolim, ela ia trazendo essas questões para a gente refletir hum. em cima de cada uma delas, né? Então, eu não tenho nenhuma profundidade de saber como é que é o código brasileiro em relação a isso, e tal, mas eu acho uma boa oportunidade da gente. Eu me lembro que eu trouxe esse essa sulfite para casa, e fiquei refletindo, e é uma boa oportunidade de a gente tirar, deve ter, né, como o Google aí tem tudo, esse testamento vital e começar a refletir sobre as nossas preferências, né? Acho que é bacana. Para quem não sabia, então já fica sabendo aí. Legal, verdade, obrigado. Oi, Pedro. Henrique, obrigado. Fiquei pensando aqui num trecho que a gente passou, né? A gente pensa muito em se preparar para a morte, a gente se preparar, né? Mas o texto deu uma acordada assim que a gente também tem que preparar todo mundo que está ao nosso redor, né? O máximo que a gente conseguir, as pessoas próximas, assim. Porque eu acho, pelo menos, não sei, eu acho que é difícil a gente conseguir se isolar, né? É, Uhum. e fazer um processo parecido com esse. Mais provável é que as pessoas próximas estejam por ali. E aí, se, se a gente conseguiu alguma medida, né? Talvez não plenamente, certamente, mas na medida em que a gente conseguir, a gente se preparar e passar um pouco dessa visão para quem está em volta, talvez naquele momento isso seja super importante também, né?
Uhum. e cultivando isso ao longo da vida também, preparando não só a gente, mas o ambiente. Acho que é um pouco isso, né? É. Que vai ter que começar com Não o tinha gato caído essa subindo. fichinha para mim ainda também, né? Que isso é um... É, a gente tem que começar com o gato subiu no telhado, né? Tipo, vai começando devagar É, e mas é uma outra visão sobre a assentando, morte, né? né? As pessoas conseguirem, e eu acho que se elas saberem que a gente tem uma visão completamente diferente da morte, Uhum, se isso uhum, for verdadeiro, né, na medida que for sincero, eu acho que isso pacifica elas no momento também, sabe? uhum, Tudo uhum. fica melhor, né? Sei lá. Certeza. Tem que preparar esse terreno. É, O quanto é antes, conversa, né? o quanto antes começar, melhor, com certeza. É. Opa, Felipe. Boa noite, Henrique. Boa noite, pessoal. No início da leitura, nesse tópico aqui da prática do sono, tu comentou também, de maneira bem breve, assim, sobre uma prática em que a gente utilizaria a observação dos 5 elementos, né? Se dissolvendo aos poucos até pegar no sono. Tu pode falar mais sobre isso? Ah, dentro do texto ele vai mais adiante entrar nisso, porque quando começam as descrições do processo do morrer, uma forma menos cognitiva assim de abordar é a dissolução dos elementos, né? Então, a gente pode perceber isso quando vai pegar no sono, né? A gente deita na cama, por exemplo, ou a gente nem deitou na cama, a gente está ainda fazendo alguma coisa e vai sentindo já cansado, né? Então, tônus vai desaparecendo, terra vai afundando, né? A gente deita na cama, a gente sente afundar, né? Terra vai desaparecendo. Aí quando a gente afunda, a gente vai se mexendo cada vez menos, né? Aí a água vai afundando também. Aí porque perdeu força, a gente vai se mexendo menos que a água, daqui a pouco a gente puxa um lençolzinho, uma coberta. Aí o fogo vai também desaparecendo, né? Calor. Aí a respiração, ela na sequência, ela vai ficando mais devagar, ou talvez vai ficando mais profunda, né? Mas a respiração também vai ficando menos acelerada, então menos movimento. Aí pode ser que fique só aquela loucura da mente para cá e para lá, né? E aí daqui a pouco até isso que seria a vivacidade da mente, né? O último elemento, né? Consciência, ela mesma vai ficando ah, enuviada, assim, ela vai ficando meio, já vai ficando meio grogue, sabe? Já não vai percebendo aquilo, vai como se já fosse meio desmaiando, vai perdendo a nitidez, já não processa direito, até que nessa coisa meio bêbada assim, a gente blum, desmaia, a gente pega no sono. Então isso acontece todo dia com a gente. Esses elementos eles vão se desmanchando, né? A gente quando fica doente é a mesma coisa, né? Um dos critérios que a gente usa é que a gente não tem força mais, né? A gente não tá mais assim. Aí também não consegue se mexer direito, ou a boca vai ficando seca, a gente não tá metabolizando os líquidos direito. A gente ou tem febre, ou tem frio excessivo, né? E fica difícil respirar. E a mente também difícil prestar atenção em alguma coisa. A gente quer ler, não consegue, tá tudo meio pesado, meio difícil. Então a gente vai vendo esses elementos como indicadores de saúde de vida e de ausência de saúde de vida e proximidade com esse essa dissolução, né? Então é uma forma mais direta de olhar para isso tudo, né? Tá bom. Obrigado. Valeu. E Norine, Oi, Henrique. Oi, gente. O- Esse texto, ele foi me lembrando, assim, umas coisas interessantes. Foi assim,
essa coisa da positividade, né? Que para quem vem de rodar algumas coisas, e Lana deve lembrar bem dessas coisas, assim, de você visualizar o lilás envolvendo aquela não sei o quê, aí tudo, sabe, aquelas coisas em que a gente aprendeu isso na vida, né, Lana? A gente vinha alimentando todas umas coisas, né, de não acontecer nada. E isso era uma forma já meio revolucionária para a gente, porque você, na realidade, vem daquela sociedade que bate na madeira, não fala sobre assunto, né? Ninguém morre. Aí, quando você morre, é um susto. Então, eu achei muito legal quando ele fala isso que o Pedro comentou, né? De você ter um preparo em volta, com muita cautela, óbvio, que tem gente que se vou morrer hoje vai surtar. Mas você vai, tem gente que pode ouvir, aí você pode ter essa. É até uma forma carinhosa, né, de dizer que você está tendo esse cuidado, né? Eu vou, mas está tudo bem. E outra coisa que ele fala também, essa coisa de apreciar a morte, né? Que aí é muito doido, hein? Que aí se você ter que fazer a cabeça das pessoas para entender que assim, ó, aprecia aí, que é legal, eu vou morrer, mas é uma experiência bacana. Se não for budista, e mesmo sendo budista, já vai ter, né, aquelas coisas assim. E uma coisa que ele fala também da confissão, que eu acho muito interessante. Eu me lembro a Tamara não está aqui hoje, né? Porque eu me lembro que uma vez ela encrencou muito com essa confissão lá, lembra Uhum, do que a gente tem na sadhana? E, na realidade, essa confissão, ela não tem uma absolvição. Então, é uma coisa que você tem que. Não tem ninguém para perdoar nada, não tem ninguém para liberar nada. Então, você tem que olhar essa confissão como uma coisa com você a partir daquilo que você acredita. Eu achei muito rico esse trecho dele aí, muito bom. Mas eu vou uhum, continuar visualizando minha luz aqui, lilás uhum. e tal, né, Alana? Vamos lá. Aí tem um budinho no final da luz, assim, que te leva. Hum. Mas, Giovana, fala aí, deixa eu ver. Eita, não tá chegando. Esse meu microfone não funciona. Agora sim, né? Agora sim, agora sim. Tá, então tá. É, eu queria trazer duas coisas. Uma, em relação ao que a Alana estava falando, Uhum, existe um aplicativo que ele é validado pela Sociedade Brasileira de Geriatria, se chama Minhas Vontades, e ele gera um documento. Ele é muito interessante, assim, é muito legal, porque ele faz várias perguntas e ele começa, vai te levando assim, né, a pensar assim, se eu tiver uma doença terminal, eu quero que as pessoas da minha família saibam ou não saibam. Se eu tiver numa situação que é limite, assim, eu quero que ponham ventilação mecânica ou não, sabe essas coisas assim que tu não fala com ninguém, que são tabus, uhum, e bem legal. É bem bom, esse exercício bom. E outra coisa que eu queria falar é que eu fiquei com uma dúvida. Em quando ele diz assim, ó, não fale para quem é muito próximo, né? Sabe que tu vai morrer, tu não deve falar para quem está próximo, para família, para amigos muito próximos. E eu sempre tinha uma visão de que se tu falar e botar luz, tu vai poder abrir a possibilidade das pessoas elaborarem melhor aquilo, ou tu mesmo, enfim, eu acho que eu tinha sempre a impressão que isso, sem explicar, mas eu tenho a impressão sempre, por exemplo, pessoas que têm um diagnóstico de câncer, né? Eu já vi várias pessoas, assim, amigas, que ou abrem, né,
E aquilo, assim, gera compaixão entre as pessoas conseguem, às vezes, quebrar obstáculos, se perdoarem de coisas que tinham passado, sabe? Tipo assim, a confissão. Eu vejo assim, movimentos muito interessantes quando a morte se aproxima e isso é falado, né? Por outro lado, eu também vejo pessoas que com um diagnóstico desse se fecham como uma ostra e eu vejo que estão sofrendo mais do que se tivesse, né, encarando a morte de frente. Então, eu fiquei com um pouco de dúvida, assim, sobre essa orientação dele, né? Eu acho que o jeito que tu colocou é o melhor. Cada caso é um caso, né? Acho que depende muito da sensibilidade da pessoa, de perceber como que as pessoas que estão ao redor dela vão lidar, porque só ela conhece as pessoas, né? E, e a preocupação dele aqui, eu senti não só é não tornar um grande caso no sentido de preservar também a pessoa de eventualmente ter que começar a lidar com muita coisa. E aí ela não tem tempo para fazer a prática de contemplação dela interna, porque ela está tendo que fazer a manutenção de muita e muita e muita relação que começa a aparecer na hora, e aquilo talvez sequestre um pouco a energia dela desse recolhimento saudável, nesse caso aqui, não é uma ostra, né? Eu entendo o que tu diz, mas aqui a pessoa está contemplando, os elementos estão se dissolvendo, a pessoa já está quase lá no caso, né? É mais essa parte final, talvez, a pessoa está quase lá. E aí a pessoa vai precisar de um ambiente que ela tenha esse espaço de qualidade para fazer essa prática interna de contemplação do que ela lembrou, do que ela ouviu, e conduzir esse processo agora, né? Eventualmente ter as pessoas que ela escolheu da sanga, ou do refúgio dela por perto, e seguir isso, né? Então, se aquilo está com muita comoção, talvez atrapalhe um pouco, né? Mas é o que você fala, eu acho que esse cenário que você trouxe é o ideal. Deixar a pessoa sentir, né? Também não acho que esconder necessariamente seja o melhor na nossa cultura, porque é muito estranho, né? Mas eu acho que ele só leva, ele joga a luz nisso para a gente ver como fazer, né? Como fazer isso, né? Jogar luz nisso. Tá provocando a gente, né? Sem fechar, né? Não tá fechando um jeito certo, né? Obrigado. E aí, Lúcia, Oi, Henrique, boa noite, tudo boa bom? noite. Tudo bom? É, não, assim, teve uma passagem aqui do texto que me chamou muita atenção, né, que ele fala dos as recomendações dos ensinamentos, né, de você se Uhum. recolher, né, como um veado ferido que se retira para um lugar solitário. E assim, eu me lembrei de um filme, sabe, que eu assisti há muitos anos. Esse filme me chamou tanta atenção que eu nunca esqueci. Chama-se Balada de Narayama, que é sobre não sei se você já Não assistiu esse, vi. é um documentário, um filme assim, documentário que é sobre uma aldeia japonesa que era bem isolada e os filhos, quando os pais envelhecem, eles sobem as montanhas com os filhos nas costas, é bem íngreme, sabe? Esse lugar que eles vão, e eles deixam os pais lá, sabe? A mãe, o pai, para os abutres comerem. Então, assim, como tudo depende da nossa paisagem mental, né? Porque para eles aquilo é uma coisa muito simples, entendeu? Aí eu me lembrei. E assim, eu acho esses ensinamentos muito ricos, sabe? Eu acho que a gente precisa, assim, estar sempre contemplando realmente a morte, porque para a gente é um assombro, né? Ainda a gente não. Eu mesmo, É. eu tenho assim, eu tenho uma mãe de 88 anos e eu sempre vivo assim, como se tivesse um fantasma, sabe? Uma sombra, assim, que eu morro de medo de perder minha mãe, sabe? Então eu estou sempre buscando entender mais sobre isso, para eu me preparar, né? Um pouco Uhum, para uhum, essa uhum, passagem da minha mãe. Pode até ser que eu vá antes, mas, enfim, eu acho maravilhoso esses ensinamentos, sabe? Eu acho que me põe em outro lugar, sabe? uhum, uhum. Me deixa mais. É como se eu
me desfizesse assim, de alguns pesos, entende? Com o estudo Uhum, desse. uhum, uhum. Mas é É isso. como se a gente pegasse um assunto que está o tempo todo rodando a gente, como se estivesse num cenário atrás, né? A gente está andando e tem um cenário atrás, de repente o cenário pulou para frente e a gente passa a Uhum. ficar olhando para o cenário, né? É um pouco isso que ele É, está fazendo, né? é isso aí. É isso. E eu, assim, eu tenho um desejo muito grande de... Isso, assim, eu falo há muito tempo, sabe? De morrer numa aldeia, sabe? Sabia? Eu tenho esse desejo. A gente tem que se preparar, né? Como Pois é que vai é. fazer? É, tem que começar a É. pensar nisso. Ah, mas eu já penso, já penso. Faz tempo que eu penso. É, tem que avisar Pois o é, Petri lá, na Armata, como é que a gente faz aqui em Viamão também, a gente tem umas ideias. pois é. É isso. Obrigado. Tá, obrigada. Oi, Sebastião. Fala, Henrique, tá bom? E Tudo jóia, aí, tudo pessoal? bom? Tudo bom demais. É, só, né, pegando o texto como um todo, né, porque começa a falar a respeito do sonho, né? Uhum, E você colocou, né, fala que a gente grava algumas informações, né? Aquele lindo pôr do sol, aquela paisagem, né? E aí o que me ocorreu, né, é, como a gente enxerga, são luzes, né? E isso através de todos os nossos conceitos, nossos sentidos, nossas emoções, que nós construímos tudo isso, né? Porque quando nós olhamos o pôr do sol, né? Quem é do Rio, na Pedra da Gávea, chega lá, olha, a luz do sol demora 15 minutos para chegar na Terra. Então, na verdade, você está enxergando só luz, né, que está caminhando no uhum, espaço e colidindo com alguma coisa e você enxergando, né? É, o olho não enxerga, né? O que enxerga aquela paisagem é a mente, né? E a mente vive pregando peças na gente também, né? uhum, Construindo as coisas e a gente vai construindo, dando solidez a tudo isso, inclusive solidez à própria morte, né? uhum, Como você disse, tudo nasce e morre todo dia, né? Que a gente passa por esses eventos de morte, né? A todo momento. Um copo uma caneca estimável que caiu no chão quebrou, o casamento que se desfez. Inclusive, te mandei um texto lá. eu vou É, ler, tá ali, tá guardado. Eu vou ler, te prometo. é, e eu só queria compartilhar também a respeito da questão da morte, né? Tem um livro do Dalai Lama, né? Dos primeiros, né? Como meditar, que ele fala que a gente deve acordar todo dia pensando na morte. E é interessante porque você começa a se familiarizar com esse evento de impermanência, olhando tudo como impermanente, e você acaba falando disso. Daqui a pouco as pessoas não estranham mais. Aqui em casa todo mundo sabe como que eu quero morrer, como que qual a destinação do meu corpo, né? Uhum, E, enfim, e eu tive uma experiência também compartilhando e da mesma forma, aí as pessoas começaram a pensar e falar, minha esposa falou, não, eu quero assim. A minha filha chegou e falou, olha, mas eu quero isso. E olha que assim, né? Depois de ter alguns processos, inclusive ela teve um câncer, é, e conviver com essa questão da dissolução foi uma experiência que eu tive que foi muito preciosa. uhum, E graças ao Buda, né, eu tinha um Bodhisattva próximo, né, chamado Henrique Lemes, que me orientou na morte da minha mãe. Ela ficou 9 meses internada por conta de uma injeção de penicilina que ela era alérgica. E nos últimos momentos, né, eu próximo dela, falando que, né, tudo era uma ilusão, era um sonho e tudo mais,
e consegui ver a dissolução dos elementos direitinho, até a morte dela. Uhum. E isso foi muito precioso, principalmente o pós-morte, né? No puja ali, durante um, no quarto dia, fazendo puja, consegui perceber, né? E ver que aquilo era realmente um sonho, a passagem ela passou. Então, bom, era só isso, só para compartilhar um pouco. Obrigado. Obrigado, Sebastião. Bom te ver de novo. Valeu. Bom te ver. Obrigado. Oi, Letícia. Oi, boa noite. Boa noite. Então, semana passada eu tive uma experiência que foi a minha tia, né, que é como se fosse a avó, assim, antes dela fazer 98 anos, ela ia completar na sexta, ela já tá, sabe, com um câncer, mas tá super viva e ela teve uma questão respiratória, né, e daí foi para o hospital e tal. E aí era todo dia, desde segunda. Ah, não vai passar dessa noite, não vai passar dessa noite, não vai passar dessa noite. Daí foi a família toda se despedir e ela foi se recuperando. E no dia da festa dela de aniversário, depois eu cheguei lá, daí eu cheguei no sábado, né? A festa foi sexta. Aí daí eu falei, como é que foi a festa dela? Assim, papai e mamãe estavam aqui. Tipo, não tem como, né? Já morreram há muito tempo, né? E essa questão da Aí depois eu falei, ah, tua mãe veio dela assim, não, guria, já morreu faz tempo. Daí ficou essa coisa assim, né, meio da consciência e inconsciência, mas eu fiquei pensando isso que tu falou da dissolução e a solidez. Porque a princípio eu pensava assim, ah, de repente vieram buscar, né, Uhum. talvez fantasma, sei lá, um imaginário meio espírita, sei lá, ok. Nem sou espírita, mas nem tenho muita familiaridade com isso, mas eu fiquei pensando assim, como tu está falando da dissolução e a solidez, e também essa relação, eu achei bem interessante, que eu nunca tinha ouvido falar desses espelhos, né, das Uhum. deidades, se elas poderiam se manifestar também como antepassados, assim, como pessoas da nossa história, né? Ou se pode ser mesmo, sei lá, que esse corpo que já foi ainda se materializa como imagem, ou é uma projeção da mente da pessoa. Fiquei meio bagunçada, assim. Uhum. Ainda nesse trecho ele não chega a descrever, né? No livro tibetano dos mortos, ele ele tem mais detalhes assim, e é como se fosse as emoções, as situações da vida, elas de alguma forma estão corporificadas, elas têm um corpo. Aquilo pode ser um corpo de um ser, mas aquilo pode ser o corpo de uma situação, pode ser uma sensação, pode ser diferentes coisas, né? Não necessariamente é uma pessoa. Às vezes é uma sensação, é uma imagem que surge na nossa mente, é uma angústia, é alguma coisa, né? E, e aí a gente se depara com essas situações, assim, né? É um pouco, não que seja diferente do que a gente já sente agora, né? No sentido de, eventualmente, volta e meia, a gente começar a se chicotear por alguma coisa, e se a gente olha para dentro, tem uma voz austera gritando com a gente, e ela não tem necessariamente uma face nítida para nós, né? Ela pode ser só uma voz cobradora, julgadora que a gente tem dentro, né? Então é como se isso, a gente corre o risco de passar de novo, né? Por isso que essa confissão, ela é uma forma da gente e começar a soltar essas coisas. Como se a gente devesse começar a fazer metabávana para a gente mesmo, assim, já, né? Muitas vezes, como uma maneira de aliviar isso. E a gente fazer uma acumulação de metabávana para a gente. Te fez o que deu, as outras pessoas fizeram o que puderam, todo mundo está buscando a felicidade de se afastar do sofrimento e que a gente possa atingir a liberação, que é soltar, assim, né? A gente vai soltando, vai Uhum. largando, né? Então, esse Yama, né, que é o nome da deidade, ele vai tendo menos força sobre, sobre nós, vamos dizer assim, né? Sim. E Hum. nessa questão dessa hora do desapego, por exemplo, eu já tive um acidente, dois acidentes de carro, né? Que é essa coisa repentina, né? De Uhum. quase morte, assim. É,
Tem como na hora, por exemplo, ou quando vem tipo, eu fiquei pensando nisso como uma emoção forte, quando vem, a gente quer se desapegar de alguma coisa, vem a raiva, Uhum. pode levar para a experiência Pode, posterior, assim? pode, Pode, né? pode. Fixa, né? Na hora, assim. Na visão budista, a melhor morte é uma morte devagar. Porque tem tempo de observar tudo, sabe? Quando é É. muito rápido, é uma transmigração muito rápida, a gente não tem muito tempo de processar tudo. Então, se a gente estiver passando por algo que a gente está mais consciente do que está acontecendo, do que a gente está se despedindo, que a gente está agradecendo, é considerado melhor. Como se a gente estivesse conseguindo finalizar aquele ciclo de uma Uhum. forma mais genuína, sabe? Se é muito rápido, a gente vai, mas não vai direito, né? É. Então a gente foi, mas não foi. Aquilo foi junto, né? Então a gente não encerrou direito aquele ciclo. Então, se é mais lento, é melhor, né? Uhum. Qualquer coisa, na verdade, se é mais devagar, ela tem essa vantagem, né? Porque tu tem tempo de ir observando a solução de alguma coisa, mesmo que seja um renascimento, e observando como que aquele corpo vai ressurgindo, né? Mas parece que daí é uma coisa de se livrar, né? O rápido também, né? Ah, vai, já vai vir mesmo a morte que vá, né? Ou de algo, né? De uma É, a situação. gente não vai controlar, mas a gente pode ir É. observando esses detalhes todos desses processos, né? Então, a gente está lendo isso aqui, está contemplando, a gente está se aproximando um pouco, né? Sim. Essas sugestões do que fazer quando estiver pegando no sono, como aproveitar isso à noite agora, daqui a pouquinho a gente talvez já está embarcando, aí a gente Uhum. vai olhando os elementos se dissolvendo, a gente talvez eu não acorde, e aí? Então a gente já vai fazendo uma pré-temporada. Sim. Obrigada. Boa noite. Hum, Obrigado, Letícia. E Rosa, eu não estou te ouvindo, acho que está fechado o teu microfone. Dá para ouvir assim? Agora sim. Tá no Ah, Dharmata? ok. Sim, estou. Estou com o computador de Mateus, daí essa foto de Mateus. Que legal. Eu fecho a câmera. O Lama chega Olha, amanhã aí, né? sim, sim. Legal. Carmentinha já foi hoje para Para ficar com Recife. ele lá e tem atividade hoje à noite e volta com ele amanhã. Que Bom, legal. há uma efervescência aqui, né? Muita atividade de preparação para a chegada dele. Eu vi os olhos do Buda que colocaram, né? Ficou legal Ah, aquilo, né? você viu? Aham, Ela pois mandou a é. foto, ficou bem bonito. Sim, tá bonito. Olha, eu vi a minha amiga Lúcia Leitão falando do medo dela de perder a mãe. Então, eu ia ficar caladinha até a hora já estar avançada, mas eu digo, não, eu vou falar um pouco sobre a minha experiência, porque há muitos anos atrás eu entrei na Unipaz pelo medo de perder 5 idosos que viviam ao meu redor. Eram os meus sogros, uma tia do meu marido na ocasião e os meus pais. Quando eu pensava em perder aquelas pessoas, eu me desesperava muito, sabe? Me desequilibrava, assim. Então, eu conheci Pierre Vaio, que veio à universidade que eu trabalhava, e foi feito um convênio com a Unipaz, e por um acaso eu estava participando da administração da universidade naquela época, conheci o projeto, virei aluna do projeto e daí fui embora. Mas olha, eu digo que esse momento vai acontecer, as despedidas vão acontecer e a gente tem que se preparar para elas. Eu sei que dentro dos módulos da Unipaz, que são a arte de viver, a última delas, o quinto módulo, é a arte de viver a passagem. É um seminário, eu fiz com o próprio Pierre, ele era vivo ainda. Olha, eu fiz esse mesmo seminário 4 ou 5 vezes. Eu repetia, assim, no ano seguinte vai fazer, eu vou de novo.
E eu via ele dizer tudo aquilo, e é todo baseado, o seminário era todo baseado, era, não é, porque continua sendo ministrado dentro da Unipar, no livro tibetano do Viver e do Morrer. Então, é todo ele baseado, mas é outra pessoa com muita experiência sobre a questão, trocando em miúdos, entende? Então, para mim, foi muito importante. Hoje eu já me despedi de todos os 5, com uma certa tranquilidade, especialmente o meu pai e a minha mãe, que estavam muito próximos e de quem eu cuidava. E foi uma despedida muito tranquila. Da minha mãe, então, foi muito tranquila. Do meu pai também. Assim, ele faleceu em casa, devagarinho, agradecendo tudo, fazendo muita piada, que ele era bem-humorado. E eu não parei de fazer nada naqueles dias. E, inclusive, saí para um retiro com o Léo Matos, que era um mestre que eu acompanhava na época. Quando ele faleceu, na hora que ele estava passando, eu estava fazendo uma atividade, desenhando umas mandalas, e que Léo Matos pediu para olhar depois, e era um desenho muito interessante, dessa eu não me desfiz, eu tenho ela guardada. Então, assim, a gente precisa se preparar para as coisas que a gente tem certeza absoluta que vão acontecer, e principalmente precisa dizer as coisas que a gente deixa para dizer amanhã, sabe? Uhum. Então, amiga, é trocar o medo pela ação, né? Conversar com ela, agradecer muito, dizer de como é bom estar sentada com ela tomando um cafezinho hoje, não é? Enquanto pode, essas coisas. Mas eu acho que as despedidas é uma parte muito importante. A gente tem que aprender a se despedir dos que estão próximos, sabe? Parece muito clichê, mas a gente nunca sabe se quando está dizendo um até logo agora, se é a última vez que você está vendo aquela pessoa. Absolutamente assim. É a sensação que eu carrego agora. Era isso. Hum. Além de que esse exercício de estar bem consciente na hora de adormecer é muito especial. Por um tempo eu andava muito ligada nele. Vamos voltar a fazer, né? Uhum. É isso, gente. Obrigada. Perfeito, Rosa. Obrigado. Obrigado. Então tá, gente. Cheio de tema de casa agora. Vamos aproveitar então. Que os méritos deste encontro se expandam e toquem a todos. Que o Mestre Universal da Paz e da Compaixão, Sua Santidade o Dalai Lama, juntamente com todos os mestres de todas as tradições que veiculam essa mensagem, tenham longa vida. Que todos estejam a salvo de gerar pensamentos negativos, o obstáculo mais destrutivo. Que esses pensamentos nunca surjam em nossa mente. E que todos os seres também estejam livres de pensamentos negativos. Quem Luk Chosun Ring Lu Che Zan Li Sa Sun Cha Par Pel Dru Ju Chosun Não Adan Midrau Du Sun Ge Ne Shu